Beleza? Sejam bem-vindos à terceira aula do mês do inglês. É um curso de inglês gratuito que eu estou entregando para você aqui nas lives do Instagram. As aulas começaram no dia 13 de junho, essa terça-feira, e eu vou estar fazendo aulas até o dia 13 de julho. Serão 30 dias de aula e 13 de julho é o meu aniversário, então no último dia de aula nós vamos comemorar juntos. Hoje, a aula número 3. Na aula número 1, nós vimos como falar sobre a família, os membros da sua família. Na aula de ontem, número 2, nós falamos sobre objetos e coisas e nós demos as características. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comidas e bebidas. Antes da gente começar, eu quero lembrar você para você dar like na live. Aperta nesse botãozinho do coração que tem aí no seu celular e dá o like para mais pessoas serem avisadas de que eu estou aqui ao vivo. Você tem também o botãozinho do aviãozinho que você aperta e manda essa live para mais pessoas. Assim você consegue compartilhar com seus amigos. E neste botão aqui é onde você vai mandar suas perguntas, os seus comentários, qualquer coisa que você queira interagir comigo. Não mande aqui na seção de comentários, né, digitando ali normal, porque aqui eu não vou conseguir ver, né, os comentários eles se perdem. Agora, se você fizer aqui o seu comentário, aí sim eu vou conseguir ver e responder todo mundo. Lembrando, eu estou fazendo a live com a câmera de trás do celular, então eu não consigo ver nenhuma frase que vocês mandarem, nenhuma pergunta agora, beleza? No final da aula eu vou ler todas as frases. Por enquanto, vai mandando um oi, escreve nos comentários, fala oi Rafa, tô aqui e dá o like na live. Eu vou só dar uma olhada aqui do outro lado para ver se está tudo bem. Se nos comentários alguém está comentando alguma coisa, tá todo mundo me ouvindo, então significa que está tudo certo. Vamos, antes de começar, vamos novamente revisar. Eu já falei para você que a gente precisa revisar todo o conteúdo antes de aprender alguma coisa nova. Na primeira aula, nós aprendemos isso aqui. Who is? Que é a pergunta quem é, de um jeito mais simplificado. A gente vai sempre, o vocabulário mais simplificado, como se você fosse uma criança aprendendo a falar inglês desde pequenininho. Então a frase who is, quem é? Aí eu posso responder my mom. My mom, a minha mãe. My dad. Lembrando de alongar bastante esse A, que na verdade tem som de E, fica dad. My dad, que é o meu pai. My brother. Ou então eu posso falar só my bro. My sister. Ou então eu posso falar só my sis. Mas é importante que esse I você pronuncie com som de E. Então, na primeira aula eu mostrei as fotos da minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã, fiz essa pergunta e respondi para você dessa forma. E eu disse que a sua lição de casa, no seu caderno, era você colar uma foto de cada uma dessas pessoas na sua família, escrever a pergunta e escrever a resposta. E eu disse também que você pode fazer a frase no brother, se você não tiver nenhum irmão, no sister, se você não tiver nenhuma irmã. Novamente, essa é a versão simplificada. A frase completa seria mais longa, seria I don't have a brother, ou então I don't have a sister. Mas aqui, estou sempre mantendo no mais simples, lembrando que é o seu começo no inglês, então não quero complicar nada no começo. No brother, no sister. É a resposta que uma criança diria, né? Uma criança pequenininha diria, não irmão, não irmã, né? Não tenho. Então seria uma coisa mais simplificada. Esse foi o conteúdo da primeira aula de segunda-feira. Lembrando, se você perdeu as aulas, elas vão estar disponíveis aqui no meu Instagram e eu vou criar o grupo no Facebook, o grupo do mês do inglês. Eu vou postar o link lá nos meus stories, na minha bio. Você vai poder entrar nesse grupo do Facebook. Lá você vai poder assistir as aulas que você perdeu, você vai poder receber o material em PDF e lá nós vamos interagir. Todo mundo que está participando aqui dessas lives vai estar presente lá no grupo, beleza? Eu vou criar o grupo hoje, sem falta, prometo. Eu vou criar e posto o link para vocês, tá? Então vou apertar aqui, vou apagar aqui. Depois você vai ter esse material todo em PDF mesmo. E agora vamos revisar o conteúdo de ontem. Ontem nós vimos as palavras house, apartment, né, casa e apartamento, opa, escrevi errado aqui, apartment. O que mais nós vimos? Car. E qual foi outra? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, calma aí. Celular. Cell phone. Foram essas
4 palavras que nós vimos. Por que 4? Porque eu falei que a gente deve aprender de 4 em 4 palavras. Isso é o suficiente para você memorizar, né, e não é muito para sobrecarregar a sua memória. De 4 em 4 é um número perfeito. House, apartment, car e cell phone. E você deve lembrar, eu tinha dito para você, que é fundamental você escrever a pronúncia das palavras. Por exemplo, no caso da palavra house, este H tem som de R, o O tem som de A, o U é igualzinho, é som de U mesmo, esse S tem som de Z, e o E no final das palavras, geralmente ele é mudo, então ele não tem som nenhum. A pronúncia é essa aqui, house, house, certo? Então, se você não escrever a pronúncia das palavras, dificilmente você vai lembrar. O segredo para ter uma boa pronúncia em inglês é você escrever a pronúncia toda vez que você escrever a palavra e você repetir tudo em câmera lenta, tá? Super câmera lenta vai fazer a sua pronúncia ficar boa. E aí nós vimos as características, novamente, 4 palavras, né? Nós vimos as palavras bag, e aí eu vou escrever novamente a pronúncia para você, eu disse que esse I tem som de E, e o G, se possível, se você conseguir fazer assim, eu recomendo que você trave o G na garganta. Então, em vez de falar bag, eu falo bag, bag. E ó, o G eu travo aqui, eu não chego a pronunciar o som do G, né? Se você não conseguir fazer isso, então você pode fazer o G normal. Bag, bag, mas sempre fazendo na garganta, tá? Não faça aqui perto dos lábios, senão vai escapar um som de I, ó. Bag, bag, gi. Percebe que tem meio que um I saindo no final? E aqui não tem I, então não pode ter um som de I. Você faz na garganta. Bag, bag. Depois nós temos a palavra small. Também lembrando que o S ele começa com som de S, não tem um som de I. Eu não posso falar small, small. Não, tem que ser small. Esse é o primeiro som. Small. Small significa pequeno e a pronúncia, esse A, tem um som de O. Small. Nós vimos também beautiful, que significa bonito, e aí a pronúncia é esse T fica com som de R, beautiful. Aqui é um som de E, beautiful. Beautiful, beautiful. Essa é a pronúncia dessa palavra. E por último, beautiful e ugly. Ugly significa feio, então esse U tem, na verdade, som de ugly. Nós vimos 4 palavras, é sempre uma palavra e o oposto dela. Outra palavra e o oposto dela. Então, grande, contrário de grande é pequeno. Bonito, o contrário de bonito é feio. Então nós vamos assim de 4 em 4 palavras. E aí nós fizemos as frases, né? Eu disse para você que em português nós falamos carro bonito, né? Então primeiro vem o carro e depois vem a palavra bonito. Em inglês fica o contrário, fica bonito carro, né? Se for, por exemplo, casa pequena, vai ser pequena casa em inglês. Ou seja, eu vou dizer small house. Small house. Então aqui eu vou escrever um exemplo de cada. Vou manter essa linha aqui. Big house. Big house. Aqui é um O. Big house. Ou seja, casa grande. Só que em inglês a gente escreve o contrário. O grande vem primeiro, o casa vem depois. Deixa eu arrumar esse G aqui que ficou feio. Big house. Aí vou dizer apartamento pequeno. Lembrando que em inglês o pequeno vai vir antes. Então fica small apartment. Small apartment. Apartamento pequeno. Carro bonito. Então em inglês o bonito vem antes. Então vai ficar beautiful. Opa, faltou a letra U aqui. Beautiful car. Carro bonito. O bonito vem antes. E, por último, celular feio. Só que o feio em inglês vem antes. Então vai ficar ugly cell phone.
ugly cell phone. Então, dessa forma ficam as palavras em inglês. Característica primeiro e depois eu falo da palavra. E aí eu tinha dado a lição de casa, que era você pegar essas palavras aqui, as características, e fazer outras frases. Então, por exemplo, eu falei casa grande, aí depois eu escrevo casa pequena, casa bonita, casa feia. A mesma coisa para apartamento. Eu fiz apartamento pequeno. Aí depois eu vou fazer apartamento grande, apartamento bonito, apartamento feio. Então você escreve essas frases no seu caderno, né? E depois você tira uma foto do seu caderno e marca o meu Instagram, que é o @rafasenglish. Deixa eu escrever aqui. @rafasenglish. Você faz sua lição de casa, tira uma foto, posta nos seus stories me marcando e aí eu vou repostar todas as pessoas que fizerem isso, beleza? Só que você não pode esquecer de me marcar. Muita gente tirou a foto, fez a atividade e me mandou, só que me mandou a foto no privado, né? Não marcou nos stories. Não, me marca que fica muito mais fácil de eu repostar, né? E assim também aparece para você no seu Instagram. Essa foi a matéria de ontem. Agora eu vou apagar, agora que nós já fizemos a nossa revisão. Lembrando que não faz o menor sentido você progredir, você aprender coisas novas, se você não revisou a matéria anterior, né? Você precisa revisar sempre, até você conseguir memorizar. Lógico, não vai ser todas as aulas aqui que a gente vai ficar revisando tudo, porque senão a gente acaba perdendo tempo, fazendo uma coisa que você poderia fazer sozinho, né, de lição de casa, mas sempre que possível a gente vai dar uma revisada aqui, alright? Então agora nós vamos falar aqui sobre comidas e bebidas. Novamente, eu vou ficar só em 4 palavras, tá? Para a gente não sobrecarregar a sua memória. A primeira delas é water. Water. Então aqui, você sabe, o meu inglês, eu sempre busco o sotaque, a pronúncia americana, porque essa é a minha maior influência, né? Eu não sei, por exemplo, fazer muito bem o sotaque britânico, né? A minha especialidade é o sotaque americano. Então aqui é esse sotaque que eu estou ensinando para você. O americano, ele vai pronunciar este A com som de O, este E tem som de A, e esse T tem som de R. Então a pronúncia vai ficar water, water, water. Alright? Então repete aí comigo. Water, water. Ok? Se você estiver na Inglaterra ou você preferir o inglês britânico, o britânico não vai trocar o som de T por R, vai ser um T mesmo, e no final ele não pronuncia o R. Então o britânico vai falar water, water, ok? Water. Esse é o sotaque britânico. Estou mencionando para você, mas aqui o nosso foco é sempre o sotaque americano. Depois disso, vou falar a primeira palavra e depois eu escrevo. Repete comigo. Milk. Milk. Você deve estar pensando, Rafa, eu conheço essa palavra, mas não é essa pronúncia que eu conheço. Fica tranquilo, repete do jeito que eu estou te ensinando e eu já vou te explicar. Milk. Milk. Certo? Então a palavra que eu estou falando aqui, water, é água. E aqui eu falei milk, que é leite. Alright? Milk. Lembra que eu falei para você na aula anterior que os is geralmente têm som de E em inglês? Não sempre, mas geralmente eles têm som de E. Por isso que essa palavra não é milk, né? É milk. Provavelmente você aprendeu de pequenininho, aprendeu na escola, a pronúncia milky. Milky. Não, essa pronúncia está errada. Primeiro, porque não pode ter um som de I no final. Não tem uma letra I aqui. Então eu não posso falar milky, milky. Não. Eu tenho que tirar esse I do final. E este I tem som de E. Então fica milk. Milk. Fazendo K, ó, na minha garganta. Milk. Milk. Beleza? Depois, bread. Repete comigo. Bread. Bread. Que é a palavra pão. Bread. Então aqui é um som de E, né? E o A, ele acaba ficando mudo. Bread. Bread. E a próxima palavra, orange. Orange. Mais uma vez, orange. Deixa eu escrever aqui para você.
Então, orange é a fruta laranja. Laranja. Orange. Orange. Então, esse O é um som de O, né? Aqui o A é um som de E. Orange. E o E, no final, ele é mudo. Já falei para você nas aulas anteriores que, na maioria das vezes, o E, no final das palavras, ele é mudo. Ele não tem nenhum som. Orange. Então, o último som que você está ouvindo é o som de G. Orange. Orange. Alright? Ok. Então, vimos essas palavras aqui e agora nós vamos aprender características para descrever essas palavras. Sempre de uma forma mais simples, sem complicar. Nós estamos na nossa terceira aula de inglês. A maioria de vocês está aprendendo inglês do zero, então a gente vai de forma bem simples, bem básica. Nós vamos ver a palavra good. Repete comigo. Good. 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 Essa palavra significa bom. Ok? Good. Então, por exemplo, eu posso dizer que a água é boa, né? Se bem que não faz sentido, porque a água não tem gosto, então. Milk. Posso dizer que o leite é bom, que o pão é bom, que a laranja é boa. E aí eu posso dizer o contrário disso. Seria a palavra bad, que significa ruim. Repete comigo. Bad. Bad. Esse A, na verdade, ele tem som de E. E eu vou colocar aqui, não um, mas dois S. Porque eu preciso alongar essa palavra, né? Porque se eu fizer curtinho, se eu fizer, por exemplo, bad, fazer o som muito rápido, bad, eu estou, na verdade, falando dessa outra palavra aqui, que tem escrita muito parecida, só muda uma letra, mas ela significa cama. Então, olha a diferença na pronúncia. Bad, 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 bad. Você percebe? É exatamente a mesma pronúncia, a única diferença é que uma é longa e a outra é curta. Por isso que eu escrevi a pronúncia aqui com duas vezes a letra E. Aqui seria uma vez só, né? Porque é mais curtinho. Bad, 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 bad. Então é super importante você alongar aquele E, como se fosse duas vezes mesmo. E a terceira palavra que eu vou colocar aqui, nesse aqui eu não vou chegar nem a 4 palavras, eu vou colocar só 3. Repete comigo, é a palavra tasty. Tasty. Mais uma vez, tasty. Essa é a palavra gostoso, saboroso em inglês. Tasty. Gostoso. Né? Então aqui no caso, falar tasty ou falar good vai ser sinônimo, né? Vai ser parecido, vai ser basicamente a mesma coisa. Alright? E eu posso até fazer o contrário aqui para completar 4 palavras certinha. Falar not tasty. Not tasty. Que aqui seria o contrário, né? Não é gostoso. Not tasty. Not tasty. Olha aqui, no som do T, deste T aqui, eu também segurei, né? Você lembra que eu falei na palavra big, na palavra milk, na palavra orange? Eu sempre falo para você segurar o último som de consoante na garganta. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não fiz not. Poderia fazer, não tem problema, se você preferir pronunciar assim, tudo bem. Mas você vai ouvir muitos nativos segurando o T. Então, ao invés de not, eu fiz na. Ó, eu travo aqui a garganta, né? Como, por exemplo, quando você entra na piscina, quando você mergulha a cabeça, você prende a respiração. Você pode prender a respiração aqui na garganta, prender aqui no nariz, né? Então, você tem formas diferentes de prender a respiração. Eu estou fazendo aqui na garganta. Na, ok? Então fica not tasty, not tasty, not tasty. E aqui, além do mais, eu tenho a mesma letra duas vezes. Eu tenho o T do not e eu tenho o T do tasty. Quando isso acontece em inglês, quando eu tenho duas letras iguais, eu não vou pronunciar duas vezes. Eu vou pronunciar
uma vez só. Então fica not tasty, not tasty. Então aqui eu não precisaria nem travar esse T. Eu poderia simplesmente ignorar esse primeiro T e já fazer direto o segundo. Not tasty, not tasty. E uma outra coisa super importante em inglês é a gente juntar sempre a pronúncia, né? Então eu não posso deixar um espaço aqui entre essas duas palavras. Eu não posso fazer not tasty, not tasty. Não, essa pausa fica estranha. Eu preciso fazer direto. Not tasty, not tasty. Ok? Então nós temos a palavra bom. Vou colocar aqui a pronúncia, ele é um som de O, né? Good, good, good. A palavra ruim, que é bad. A palavra gostoso, que é tasty. Então aqui esse A é um som de E. Tasty. E esse Y tem um som de E. Tasty, tasty. E aqui seria não gostoso. Não é gostoso. Not tasty, not tasty. Agora que nós temos 4 palavras aqui e 4 palavras aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula de ontem. Você vai combinar essas palavras para fazer novas frases. Lembrando que em inglês, primeiro vem a característica e depois vem a palavra. Por exemplo, eu vou pegar aqui a segunda, milk, que é leite. Eu vou dizer leite bom, ou então leite ruim. Em inglês, vai ficar o contrário, vai ficar bom leite, ruim leite, né? Então em inglês fica o contrário, a característica vem sempre primeiro. E você percebe que aqui minhas frases estão bem simples, né? Já falei, vou repetir aqui, no começo as suas frases têm que ser simples, você tem que passar a mensagem que você quer dizer, né? A sua pronúncia no começo vai ser ruim e isso é normal. As suas frases no começo vão ficar simples, algumas coisas até imprecisas, mas isso é normal, porque no começo a nossa preocupação é desenvolver a sua fluência. Ser fluente em inglês é se comunicar, é fazer a comunicação acontecer, mesmo que com frases simples, mesmo que com a pronúncia ruim, né? Aqui a gente está cuidando da pronúncia já desde o começo, para que ela fique legal, mas é normal você não conseguir pronunciar corretamente ainda. E aqui eu estou mantendo as frases simples, de uma forma abreviada, de uma forma até eu posso dizer infantilizada, né? Porque quando você aprende um idioma, você deve fazer da mesma forma que uma criança aprenderia, né? Aqui nós não estamos vendo nada de gramática, porque a gramática não te ajuda a aprender inglês. Aqui nós estamos vendo da mesma forma que uma criança aprende a falar um idioma. Então, se você pensar, qual foi o conteúdo da nossa primeira aula? Falar sobre a sua família, falar quem é sua mãe, seu pai, seu irmão e sua irmã. É uma das primeiras coisas que uma criança aprende quando ela está aprendendo o idioma. Quando você era criança e aprendeu a falar português, essa foi uma das primeiras coisas que você aprendeu. Depois, na segunda aula, nós vimos alguns objetos, né? Eu coloquei ali alguns objetos que eu acredito que são comuns do seu dia a dia, objetos e coisas, né? Lugares, por exemplo, casa, apartamento, carro e celular, né? Foram as 4 palavras que nós aprendemos na aula de ontem. Se você fosse uma criancinha, os objetos que eu te ensinaria, sem dúvida, seriam objetos diferentes. Seria o nome do seu brinquedo, o nome das coisas que uma criança tem mais contato, né? Então a criança aprende a falar as coisas que fazem parte do dia a dia dela. Foi isso que eu te ensinei ontem. Depois a criança aprende a falar ali sobre as comidas que ela come, né? De forma simples. E é isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Então, tira aí um print da tela, porque eu vou apagar aqui, vou precisar de mais espaço para escrever. Lembrando, depois você vai ter acesso a todo esse material em PDF lá na comunidade do Facebook. Vai poder reassistir essas aulas também se você quiser. Tirou o print aí? Posso apagar? Então vamos lá. E é importante você ter um caderno também, né? Tem um caderno aí junto com você, que aí você vai anotando durante a aula. Mesmo depois você tendo acesso ao material em PDF, é legal se você escrever, né? Você vê que no começo das nossas aulas, eu reviso o conteúdo sempre escrevendo, né? Uma das melhores formas de memorizar é você reescrevendo, certo? Então é importante que você tenha um caderno. Não só apenas salve o PDF no seu celular, no seu computador e depois você esquece que aquele material existe. Não, escreve no caderno, vai te ajudar muito mais a memorizar.
Então, as palavras aqui, water, milk, bread and orange. Então, eu vou começar fazendo a primeira frase aqui, dizendo... Cadê a caneta? Aqui. Dizendo que a água é boa. É lógico, a água não tem gosto, né? Mas eu vou fazer uma frase simples aqui, uma frase que uma criança faria, né? Então, a característica vem primeiro. Good water. Good water. Vou escrever a pronúncia aqui também. Então vai ficar good. Opa. Good water. Wa, que é um som de O, né? Water. Vou fazer o R maiúsculo aqui também. Então, ó, good water. Good water. Água boa, né? Ó, em inglês ficou o contrário. Água vem depois, o boa vem primeiro. Good water. Good water. Se você não assistiu a aula de ontem, na aula de ontem eu disse que o seu caderno precisa sempre ter 3 linhas. A linha da frase escrita em inglês, a outra linha da pronúncia. Se você não escrever a pronúncia, você não vai memorizar a pronúncia. E a terceira linha é a tradução. Você pode escrever em português. Água boa. Eu não vou escrever aqui, mas no seu caderno você pode fazer se você preferir, para conseguir memorizar. Só no começo, né? Depois que você memoriza, aí você pode parar de escrever a tradução. Mesma coisa a pronúncia. Conforme você vai memorizando a pronúncia correta, aí você não precisa ficar toda vez escrevendo a pronúncia. Quando você já memorizou, você pode parar de reescrever. Depois... nós temos a segunda palavra foi milk, né, que é leite. Milk. E aí nós vamos fazer a frase leite ruim. Ó, é uma frase que uma criança diria, né? Ou leite bom ou leite ruim. Leite ruim seria bad milk. Bad milk. Bad milk. Vou escrever a pronúncia aqui, só as letras que mudam, tá? Então aqui são 2 S e este I tem som de E, né? Bad milk. Bad milk. Esse D aqui, ó, eu também travei ele na garganta. Eu não fiz bad milk. Eu posso fazer, não tem problema, mas o jeito mais comum é eu travar o D na garganta. Bad milk. Bad milk. Você vai ver então que a maioria das vezes os americanos vão travar na garganta a última consoante. Não importa se é um D, um T, um G, um K, não importa a letra. Normalmente a gente trava a última consoante na garganta. Porque assim fica mais fácil eu pronunciar a palavra que vem depois. Bad milk. Bad milk. Ó, eu consigo fazer mais rápido do que se eu soltar o D. Bad milk. Bad milk. Ó, me trava mais, eu faço mais devagar. Então é muito mais prático eu travar a última consoante na garganta. Bad milk. Bad milk. Depois, nós vimos, qual foi a outra palavra mesmo? Foi o bread, né? Que é pão. Bread. E aí eu vou dizer que o pão é gostoso, né? Então a palavra gostoso vem antes, que é tasty. Tasty bread. Tasty bread. Tasty bread. Ok? Então, pão gostoso. Alright? E aí, por último, a gente tem... Qual foi a palavra que nós vimos mesmo? Deixa eu ver aqui na minha lista para lembrar. Orange, que é laranja. Orange. Aí aqui, se eu fizer not taste orange, aí fica estranho. Como eu estou fazendo a versão simples da frase, neste último caso, só por causa da palavra not, aí vai ficar o contrário. Orange, not tasty. Orange, not tasty, tá? Só por causa do not, essa frase aqui vai ficar diferente. Então a característica está vindo depois, ok? Mas em todas as outras vai sempre vir antes. É que é o not que criou este problema aqui. Então fica orange not tasty. Ó, uma frase de uma criança. A criança falando, a laranja não está boa, a laranja não está gostosa. Orange not tasty. Orange not tasty. Orange not tasty. Ok? Então é dessa forma que nós fazemos essas frases, que nós falamos sobre comidas e bebidas. Na aula de hoje eu passei apenas
4 palavrinhas, né? Mas aí depois é só a gente ir aumentando o nosso vocabulário. A gente sempre vai indo de 4 em 4 palavras. Novamente, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o @RafasEnglish, para você tirar uma foto do seu caderno, tira uma foto de tudo que você anotou, de todas as suas anotações, posta no seu Instagram e me marca. Coloca lá, escreve @RafasEnglish, que assim eu vou receber a sua mensagem e vou compartilhar no meu Instagram para todo mundo ver o que você estudou, o que você aprendeu, beleza? Então vamos fazer assim para a gente criar este movimento, o movimento das pessoas que estão aqui fazendo o mês do inglês, alright? Então agora eu vou pro lado de trás do celular, vou virar aqui a tela para responder as perguntas, ver os comentários, ver se vocês mandaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O João falou great teacher, ele falou ótimo. O Gabriel tá falando como fica bom na pronúncia, como ficar bom, né? Então, Gabriel, para você ficar bom na pronúncia, você vai fazer aquelas duas coisas que eu falei, né? Escrever a pronúncia, você sempre precisa escrever, porque você dificilmente vai conseguir memorizar a pronúncia. E a segunda dica é repetir tudo em câmera lenta, né? Então, por exemplo, as frases que nós estávamos vendo ali, ó, vou mostrar de novo para você. Olha a primeira frase lá, o good water. Se eu ficar falando rápido, good water, good water, good water, o aluno avançado vai conseguir fazer. O aluno intermediário também. Mas para você que está começando, não é interessante você falar rápido. Quanto mais rápido você falar, mais errado vai ficar a sua pronúncia. Então tem que ser sempre câmera lenta, né? Então eu vou pronunciar, ó, good water, good water, good water. Então é isso que eu quero dizer com câmera lenta. Você vai falar o mais lento que você conseguir, beleza? Esse é o segredo para uma boa pronúncia. Escrever a pronúncia e ler em câmera lenta. E mesmo assim, você precisa se lembrar que a pronúncia boa, ela vem em médio, longo prazo. Então, muito provavelmente, você vai seguir essas duas dicas que eu estou te dando e por algum tempo você vai sentir que não está tendo resultado. Isso é normal. Não se esqueça que a pronúncia envolve a parte de musculatura, né? Tem músculos da sua mandíbula, do seu pescoço, vamos dizer assim, do aparelho fonador inteiro, que vai desde do nariz até o seu diafragma, né? Isso tudo é o aparelho fonador. Tem músculos ali que você não está acostumado a usar, que em português nós não usamos, nós usamos só em inglês. Então, para você desenvolver essa musculatura, às vezes leva um tempo. Então é normal, ali 3, 4 meses para você começar a ver resultados na sua pronúncia. O João falou, my friends are going to join us. Os amigos deles vão se juntar aqui nas aulas. Ó, o João está compartilhando com todo mundo. Legal, João. Convida o pessoal aí. A Silvana disse, estou aprendendo muito com suas dicas. Maravilha, Silvana, fica ligada. Segunda a sexta nós estamos fazendo aula e estaremos fazendo até o dia 13 de julho. A Cleide disse, estou adorando. Deixa eu ver, o Gabriel mandou mais uma pergunta aqui. Em quanto tempo, em média, um aluno seu fica fluente? Lembrando, Gabriel, que fluência, como eu falei aqui na aula, é você conseguir se comunicar, mesmo que a sua pronúncia ainda não esteja boa, mesmo que a sua frase ainda tenha coisas erradas. Mas se você consegue fazer a conversa acontecer, eu te pergunto, você responde, e aí você consegue se comunicar comigo, isso é ser fluente, é você se comunicar. Então, memorize isso. Ser fluente é se comunicar, mesmo que seja com erros, né? E para isso, você já consegue ter este resultado em, por exemplo, 5, 6 meses, né? Mas para você dominar o inglês mesmo inteiro, conseguir se comunicar sem dificuldade, aí a gente coloca o período de 1 ano. Em 1 ano é totalmente possível você ficar fluente em inglês, né? Mas já com 6 meses você já começa a sentir isso, você já consegue sentir que você consegue se comunicar e que você consegue fazer uma conversa acontecer. Deixa eu ver o que mais aqui. Lembrando, pessoal, mandem as perguntas, ou as frases, ou os comentários aqui na função de perguntas, tá? Porque senão as mensagens se perdem. A Luziane falou, moro nos Estados Unidos, estou precisando muito. Maravilha, Luziane. Esteja conosco aqui. Amanhã tem a última aula da semana, né? De segunda a sexta estamos fazendo as aulas. A Laene mandou um hi, chegou aqui no final da aula. Depois ela vai conferir o replay, tanto aqui no meu Instagram como lá no grupo do Facebook.
Deixa eu só ver aqui se teve mais alguma última mensagem que eu perdi. Acredito que não. Deixa eu ver lá no começo da aula. Acho que não teve nenhuma, não. Acho que respondi todo mundo. Alright, so guys, that's it. É isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no privado. E lembrando, ainda hoje, sem falta, eu vou criar o nosso grupo no Facebook, onde eu vou postar essas aulas que eu estou fazendo, eu vou postar o material em PDF e eu vou postar muito mais conteúdo. Todos os alunos que estão aqui assistindo às aulas do mês do inglês precisam estar lá no grupo do Facebook. Ah, Rafa, mas eu não uso o Facebook. Cria um. O mais difícil eu estou fazendo aqui. O mais difícil que é dar as aulas para você todo dia, eu estou fazendo. Você vai lá, cria um perfil no Facebook, é facinho, só para você participar e não perder o material. E lá a gente vai interagir, o grupo é aberto, então todo mundo vai conversar, todo mundo vai se ajudar, tirar as dúvidas e, mais importante, todo mundo vai se motivar, porque todo mundo aqui está com o mesmo objetivo, que é ficar fluente em inglês, tá? Então fica de olho nos meus stories, que ainda hoje, até o final do dia, eu vou criar o grupo e vou postar o link lá, beleza? Pessoal, obrigado por todo mundo que esteve aqui na terceira aula. Amanhã estarei de volta para a nossa aula número 4. Bye bye. See you guys next class. Good night.